bendito. Que coisa extraordinária é a revelação do Senhor, da tua bondade, da tua grandeza, do teu favor. E nós somos humilhados pela tua justiça, pela tua retidão. E também confessamos, não há para onde correr, a não ser para o Senhor mesmo. O Senhor é o que condena os pecadores, que há de fazer justiça pela opressão e pela iniquidade, mas é também o Senhor aquele que redime e salva. E por isso o Senhor é o nosso refúgio. E nós declaramos isso com confiança em Jesus de Nazaré. Não por nós mesmos, mas em Jesus. Deus, nós queremos nesse momento te agradecer mais uma vez pelo momento que tivemos ontem como igreja, um dia tão especial, tão gostoso, aprazível. Estivemos alegres ali, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos reunidos para batizar a Dona Esther, ver a proclamação pública dela de fé, para também decidirmos o uso dos recursos que o Senhor tem trazido em assembleia, e também nos aprofundarmos em comunhão e também em nossa afinidade, tendo ali um tempo juntos para descansar, comer, brincar, rir, conversar. E nós te agradecemos por isso. Recebe o nosso louvor, nossa gratidão. Nós te agradecemos porque, embora a previsão fosse de chuva, o Senhor nos concedeu um dia muito belo, bonito, com o sol que brilhou. Nós, então, te agradecemos por todos os detalhes do dia de ontem, com gratidão e louvor, reconhecendo que é bondade do Senhor. Deus, nós queremos agora também, com muita gratidão, te louvar e bendizer pela Igreja Batista Esperança, ali no bairro Jardim República, em São José dos Campos, louvando ao Senhor pela iniciativa dessa igreja de começar os seus trabalhos ali, e pedindo ao Senhor que o Senhor também os abençoe, que eles possam perseverar e que eles possam crescer no testemunho do Evangelho e no declarar o conhecimento do Senhor. Preserva o pastor Elias, cuida dele, guarda ele e concede a ele um caminho corajoso e perseverante no pastoreio daquela comunidade, para que aquele lugar seja um farol que brilha na luz do Senhor. Abençoa aquela comunidade. Pai, nós também queremos agora rogar ao Senhor mais uma vez que o Senhor fale conosco. Nós vamos abrir a Escritura, vamos de maneira submissa e humilde ouvir a voz do Senhor, e nós clamamos mais uma vez: fala conosco, renova em nós a fé, nos leva a entender, a compreender o que o Senhor é, quem nós somos e como nós desesperadamente precisamos do Senhor. Nos abençoa, Pai, tem misericórdia de nós, é o que pedimos e clamamos nesse momento, em Jesus, amém, amém e amém. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 12, nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito do livro do profeta Oséias. Com muita clareza nos revela o caráter de Deus e também a nossa condição de extrema necessidade. Nossa cultura brasileira, uma coisa muito marcante, que é a visão que nós temos da maternidade, né? Uma mãe, ela é vista como aquela pessoa que acolhe, que amamenta, que cuida, que limpa, que protege, né? E não só de uma maneira brasileira, né? Mas nos povos latinos isso é muito forte, a visão da mãe como aquela leoa protetora, né? Que defende os filhos a qualquer preço, estão sempre preocupados em fazer com que os seus filhos estejam seguros. E é muito interessante, eu e minha esposa, a gente tem lá as nossas divergências familiares, porque eu quero que minhas filhas
tenham passos de autonomia, e ela, como mãe, está preocupada em proteger as meninas. Fala, não, elas não estão prontas para isso ainda. Mas é muito impressionante quando os filhos conseguem levar as mães àquele estado onde já não há mais volta e o castigo vai chegar. Né? Todo filho consegue levar a mãe, por mais carinhosa que a mãe seja, àquele estado onde já não tem mais volta e o castigo, de alguma maneira, ele chega. E aí nós temos todos os memes e todas as brincadeiras, né? Sobre a pontaria das mães e sobre a capacidade que elas têm, então, de exercer esse castigo. E nós temos avançado no livro de Oséias e temos percebido como o Senhor tem se revelado um Deus que tem uma acusação contra o povo de Israel. O livro começa exatamente mostrando essa transgressão de Israel naquele relacionamento que o Senhor desperta em Oséias para que ele diga, olha, case-se com uma mulher adúltera, porque esse casamento será a representação da condição do Estado de Israel para comigo. Eu sou um marido fiel e vocês são uma esposa adúltera, uma esposa que se prostitui, uma esposa infiel. E essa é só a ilustração inicial para mostrar a depravação, a iniquidade e o desvio do povo de Israel. A fidelidade do Senhor permanece, mas eles continuamente se afastam de Deus. E depois dessa ilustração inicial, nós já vimos como o Senhor, então, por meio do profeta Oséias, vai fazer as suas acusações e as suas declarações. Primeiro dizendo que o grande problema de Israel, a sua iniquidade, o seu pecado, é na verdade fruto da falta de conhecimento de Deus. Por não conhecerem o Senhor, eles vivem em iniquidade, pecado, ofensa, transgressão, idolatria e imoralidade. Essa é a acusação inicial. E Deus continua na sua exposição de si mesmo, através do profeta Oséias, para dizer, olha, vocês não me conhecem, vocês precisam me conhecer, e saber que eu não sou homem, eu sou Deus. Tenham essa clareza, eu não sou como vocês, eu sou transcendente, eu sou Deus. E finalmente nós chegamos agora ao capítulo 12, 13 de Oséias, onde o Senhor vai fazer uma revelação pesadíssima a respeito da sua pessoa, do seu ser, e de como o castigo para a transgressão de Israel é inevitável. O castigo para a transgressão de Israel é inevitável. Oséias capítulo 12 diz assim, começa assim, Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. Oséias já começa o capítulo 12 repetindo essa tolice dos israelitas, e aqui chamados na sua tribo mais proeminente, que é a tribo de Efraim, para dizer como eles são tolos e ficam caçando o vento. Já viu alguém buscando o vento, correndo atrás do vento? Não alcança nunca. Não há como alcançar o vento. E essa é a ilustração que Oséias usa aqui. Israel está correndo atrás do vento, buscando satisfação onde não pode ser achado. Mentiras, destruição. Buscando se aliançar com a Assíria. Tendo confiança de que é a Assíria quem vai protegê-los. A Assíria quem vai cuidar deles. Se eles estiverem em acordo com a Assíria, eles estarão bem. Se eles mandarem do seu azeite, dos seus bons produtos para o Egito não vai ficar com raiva deles e vai então preservar a paz. Confiam na Síria, confiam no Egito, mentem, destroem. Isso é correr atrás do vento. E Oséias segue agora, fazendo mais uma das suas muitas metáforas, fazendo um relato
da vida do grande patriarca Jacó. Olha a partir do verso 2. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus e ali falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus, siga o amor e a justiça, e espere sempre no seu Deus. Oséias conta a história do patriarca Jacó, enfatizando a sua maneira sempre sutil, perspicaz, sagaz, de tentar conseguir as coisas com o seu jeitinho. E nós lemos aqui no início desse culto, o jeitinho que Jacó deu para receber a bênção do seu pai. E Jacó foi o homem do jeitinho. Pelo jeitinho ele conquistou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, e com o jeitinho ele conquistou a bênção do seu pai, como nós lemos no começo. Jacó lutou com um anjo, que é o próprio Senhor, conforme Oséias vai dizer aqui, porque queria ser abençoado, porque queria se dar bem. Mas como Israel leu Jacó? Como essa ação de Jacó, de sagacidade, foi lida pelos seus filhos, os seus descendentes? Oséias vai contar para nós como que Israel viveu pensando no modelo jacobino. Olha o verso 7. Como mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas. Em todos esses meus esforços, não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois, e os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito, e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira, por isso o seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou, e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Ou seja, o que o profeta está dizendo é o seguinte: o povo de Israel viu a sagacidade de Jacó e disse: bom, eu posso fazer os meus esquemas aqui que não vai pegar nada, não dá nada, não vai acontecer nada. O verso 8 é a grande síntese disso tudo. Eu estou rico, estou cheio de riquezas, em todos esses meus esforços que eu faço para conseguir as coisas, ninguém vai encontrar delito nem pecado. No meu jeitinho de viver, no meu esqueminha de viver, não tem nada de errado, não tem como achar nada errado em mim. Porque eles viram a graça de Deus estendida a Jacó, a misericórdia do Senhor sobre a vida de Jacó, nos seus esquemas perversos. Eles acharam que eles podiam criar os seus próprios esquemas e que nada iria acontecer com eles também. Mas o profeta diz claramente: eu sou o Senhor seu Deus, ainda farei você habitar em tendas como nos dias da festa. Efraim amargamente provocou a ira do Senhor, e o Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou, e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Isso não vai ficar por isso mesmo. O Senhor dará a Israel o que ele merece pelos seus atos. O Senhor dará a Israel o que ele merece pelos seus atos. O pecado não ficará impune. Por mais que vocês olhem para Jacó e digam: não deu nada para Jacó, então não vai dar nada para mim também.
está muito enganado. Será cobrado. Será cobrado. E o profeta Oséias continua. Ele faz ali, obviamente, como nós vimos, né, o texto de como Deus foi bondoso ao livrá-los do Egito, livrá-los por meio de um profeta, e como haverá de livrá-los por meio do profeta, mas Deus está falando, eu vou retribuir. E ele continua no capítulo 13. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífice, e dizem, ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros. Por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece como a palha, que o vento leva da eira, e como fumaça que sai por uma janela. Eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em uma terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartavam. E uma vez fartos, o seu coração se encheu de orgulho, pois se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo. Ficarei espreitando no seu caminho como a ursa. Ficarei espreitando no seu caminho. Como a ursa roubada dos seus filhotes, eu os atacarei e lhes resgatarei o peito. Como o leão, eu os devorarei ali mesmo. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades? E os seus juízes, dos quais você disse, dê-me um rei e príncipes. Eu lhe dei o rei na minha ira, e o tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, e o seu pecado está armazenado. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. O profeta Oséias, ele vai reforçar aquilo que nós já vimos da iniquidade de Israel, de como Israel está completamente perturbado e cego, como toda a nação do norte, aquelas 10 tribos, estão completamente desviadas na idolatria de ídolos, que eles fazem e beijam esses ídolos. Eles pegam a prata, levam a um artífice, um artesão, e o artesão então derrete aquela prata, faz ali um animal, uma imagem, e eles passam a adorar aquela imagem, reverenciar aquela imagem, e prestar culto àquela imagem, e oferecem sacrifícios àquela imagem, e beijam aquela imagem, beijam aqueles bezerros. E isso tudo eles fazem cheio de orgulho, cheio de confiança própria, dizendo, a gente está fazendo certinho. E a confiança, como disse na semana passada, a confiança deles, que eles estão fazendo tudo certinho, é porque estão com a barriguinha cheia. Quando tinham comida, eles se fartaram, olha o verso 6. E uma vez fartos, o seu coração se encheu de orgulho, se esqueceu do Senhor, porque eles tinham prosperidade financeira, estavam cheios de si, e achavam que então que a prosperidade financeira significava que eles estavam de acordo com o Senhor. E Oséias repete essa loucura do orgulho israelita, que pensa que por causa da sua barriga cheia, beijar um bezerro de prata é o que eles devem fazer. Sacrificar um bezerro de prata é o que eles devem fazer.
Viver em idolatria é o que eles devem fazer. Viver na sua imoralidade é o que eles fazem fazer. Porque no fim das contas o que define a vida deles é se eles estão alimentados ou não. Se eles estão vestidos ou não. A renda deles é que define a vida deles. Prosperidade financeira é que os define. E Oséias está deixando muito claro. Por causa da sua loucura, eu vou vir sobre vocês como um leão. Por causa do seu orgulho, eu vou vir com vocês como um leopardo. Por causa da sua idolatria, eu vou vir sobre vocês como uma ursa que teve os seus filhotes roubados. Como um leão, eu vou devorar ali mesmo todos vocês. Os farei em pedaços. Eu os farei em pedaços. Ruína de Israel vem dele mesmo, da sua insanidade, da sua loucura, da sua idolatria e da sua imoralidade. E o Senhor então, para finalizar toda a sua palavra, começa lá no capítulo 4, de acusações e de castigo. Ele vai finalmente dizer o que ele vai trazer sobre Israel. Verso 14 em diante. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte? Onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as suas coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada. Seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Meus irmãos, esse tipo de verso é o tipo de verso que dá a razão pelo qual nós não lemos os profetas do Antigo Testamento. Não é verdade? Olha o que Oséias está dizendo. Olha esse final do verso 16. Seus filhos serão despedaçados, as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Nós gostamos de preservar as crianças e as mulheres, né? Quando nós fazemos os nossos eventos que tem comida, a gente fala primeiro as crianças e as mulheres, porque nós queremos honrá-las como partes frágeis, como partes que precisam de proteção, como partes que precisam de apoio, de suporte, partes que precisam de socorro. Por isso que num navio que vai afundar, os botes são primeiros para as mulheres, para as crianças, porque elas precisam da sua proteção. Os homens que se virem, que nadem, eles têm o seu vigor, a sua força, devem trabalhar para salvar, para proteger. E o Senhor termina a sua acusação contra Israel dizendo que vai sobrar para todo mundo, e que até as crianças e as mulheres grávidas receberão o castigo do pecado de Israel. A morte vai chegar. A morte vem. Oséias tinha falado daquela criança que está pronta para nascer, mas não nasce. As dores de parto estão ali, mas aquela criança está encaixada errada e não consegue nascer, ou seja, vai morrer e a mãe também vai morrer. A gente vive na era da cesárea, mas Oséias está escrevendo 700 anos antes de Cristo nascer. Há 2.800 anos atrás. Uma criança que não está no lugar é a morte. Para o bebê e para a mãe.
E a grande tensão desse texto é que o próprio Senhor é quem está trazendo esse castigo. É o próprio Senhor quem está trazendo a morte como castigo para o pecado. Nós lemos o verso 14 e se você reparou bem, você notou que a minha entonação foi diferente da como está a nossa versão NAA. O verso 14 começa com uma afirmação: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Mas a gramática hebraica aqui, e normalmente eu não faço isso, mas é necessário nós lidarmos com isso agora. A gramática hebraica aqui, ela é duvidosa. Porque se você sabe disso, no idioma hebraico não tem ponto de interrogação, como nós temos em português. É a estrutura das palavras, como as palavras estão encaixadas, é que revela se aquilo é uma pergunta, uma indagação ou não. E essa frase aqui, então, ela é uma pergunta que a gramática não está tão clara, se ela é uma afirmação ou uma pergunta. Nesse sentido, o contexto vai contar para a gente o que é. E note o que Deus fala no final do verso 14: os meus olhos estarão fechados para a compaixão. Os meus olhos estão fechados para a compaixão. E nesse sentido, então, o contexto mostra para a gente que o começo do verso 14 é, na verdade, uma pergunta retórica. Remirei vocês do poder do inferno e os resgatarei da morte? Remirei vocês do poder do inferno e os resgatarei da morte? E o miolo do verso 14 é o grande terror, porque é o chamado do Senhor, é a convocação do Senhor da morte e da destruição para fazer o castigo sobre Israel. Deus está convocando: morte, cadê você e as suas pragas? Venha sobre Israel. Inferno, onde está você e a sua destruição? Venha sobre Israel. Traga o seu poder, traga as suas ações sobre esses inconsequentes, orgulhosos, imorais, idólatras. Traga o seu poder, traga a sua força, traga as suas pragas e sua destruição, morte e inferno sobre Israel. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Essa é a declaração do profeta Oséias, do fruto do pecado de Israel. O castigo vai chegar. Não tem escapatória. Haverá castigo. Meus irmãos, a gente não quer ler esse tipo de coisa, a gente quer fugir, porque nós queremos a todo custo ainda permanecer como os israelitas que olham para Jacó e dizem: a gente vai fazer o nosso esquema, mas vai dar certo. Não vai dar nada. Nós não seremos pegos. Não haverá castigo para a gente. Não haverá castigo. A polícia não vai me pegar, o juiz não vai me declarar culpado, eu não vou para a cadeia, e eu vou continuar a minha vida normalmente. E vou gozar todos os frutos da minha iniquidade, da minha idolatria, da minha imoralidade, sem qualquer consequência. E o que o profeta Oséias está deixando muito claro é que não. O pecado não é recebido sem o seu castigo apropriado. Não é somente os cananeus que vão pagar pelos seus pecados. Não é somente os heteus, os jebuseus, os heveus, os assírios, os egípcios. Não. Israel vai pagar pelo seu pecado. Precisa haver pagamento pelo pecado. Não há como não ter pagamento pelo pecado, porque Deus é santo. Eu sou Deus, não sou homem, se lembre disso. Eu não posso simplesmente, sendo luz,
habitar com trevas. É necessário que a treva seja expurgada. O salário do pecado é a morte. E por isso será exigido morte para todo o pecado. A morte será exigida de todo o pecado. É isso que Oséias está ensinando para o povo de Israel. Não adianta vocês acharem que não, mas a morte será exigida de todo pecado. O Senhor é santo, irmãos. O Senhor é justo, o Senhor é reto. Ele não pode simplesmente deixar essas coisas existirem sem que o seu castigo seja apropriado. A grande crise no Brasil hoje, da impunidade, é porque os juízes não executam a justiça necessária para os crimes que acontecem no Brasil. A nossa insegurança é justamente o reflexo da injustiça dos nossos juízes e do sistema judiciário, que chama o que é mal de bom e chama o que é bom de mal. Um juiz bom é o juiz que castiga o que é mal. O bom juiz é aquele que castiga o que é mal. E o Senhor é um bom juiz. Ele é um juiz reto. A balança dele não está desequilibrada. E mais ainda, os olhos deles estão bem abertos. Os olhos do Senhor estão bem abertos para ver todos os que pecam e que transgridem contra Ele, que vivem em idolatria e imoralidade, e se afastando dEle, vivem cheios de orgulho próprio. E essa ruína, então, está sobre todos os seres humanos. Porque todos os seres humanos vivem para a sua própria glória, para o seu próprio orgulho. Todos os seres humanos se levam à própria ruína e condenação. E a verdade é que todo homem e toda mulher, em todos os lugares, em todos os tempos, por sua própria cobiça, por sua própria vaidade, por seu próprio orgulho, traz sobre si a sua ruína, o seu castigo e a sua condenação. E a pergunta que fica então é: e agora? Se essa é a realidade, qual é então a solução? Existe solução para nós? Existe solução para seres humanos que são, em toda a sua plenitude, pecadores que ofendem ao Senhor? O profeta Oséias deixa uma informação para a gente. A sua ruína, ó Israel, vem de você, verso 9. E só de mim o seu socorro. A sua ruína vem de você. E só de mim o seu socorro. E nós sabemos então que o Senhor, em generosidade e bondade, Deus Trino, na pessoa do Filho, se humilha e se faz homem. E mesmo sendo Ele perfeito, imaculado, sem erro, sem pecado, sem orgulho, sem idolatria, sem vaidade, sem imoralidade, mesmo sendo Ele muito maior e melhor que o seu pai Jacó na carne humana, na linhagem humana,
Porque Jacó, sendo usurpador, era pecador, mas Jesus de Nazaré, não. Mesmo sendo ele aquele que finalmente Deus olhou para um ser humano e disse: está aí alguém em quem eu me agrado. Ele vem e vive essa vida perfeita, para que ele pudesse carregar sobre si a morte daqueles que ele amou. E o sacrifício do Senhor Jesus Cristo é o cumprimento de Oséias 13, 14. Porque o Senhor não pode deixar o pecado impune. O Senhor não pode passar pano para imoralidade, idolatria, orgulho e vaidade. E o que Ele faz? Sendo Ele mesmo o socorro, Ele mesmo morre para que nós tenhamos alguma esperança de redenção. O Senhor não diz: quer saber, deixa quieto, isso aí eu não vou morrer, a morte não vai fazer nada. Não, Ele diz: eu morrerei por vocês. Eu vou pagar esse preço para que vocês não precisem pagar. Eu vou sofrer essa humilhação, essa condenação, essa exposição, para que vocês não precisem pagar. E o Senhor então é o socorro final, porque Ele mesmo assume sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, como eu disse, estava sobre Ele. O castigo que era meu, o castigo que era seu, que está em Cristo. Já disse aqui, vou repetir, não quero cansar de repetir isso nunca. Meus irmãos, todo pecado será punido. Mas a verdade é que Jesus recebeu sobre si a punição dos que são dele. E você precisa escolher: você quer assumir a bronca de pagar e de cuidar dos seus pecados? Ou você quer correr para Jesus e confiar que Ele pagou pelos seus pecados? Ele resolveu a punição do seu pecado. A morte de Cristo não era simplesmente porque Deus é masoquista, não, mas ela é extremamente necessária como punição para o mal humano. E como eu disse hoje pela manhã, essa coisa que é tão cruenta e perversa, se torna aquilo que é a maior alegria da pessoa que está em Cristo. É por isso que nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Por isso que nós amamos a mensagem da cruz. Porque ali o meu pecado foi castigado. O meu pecado foi castigado em Cristo. A morte que Deus chama para vir com toda a sua força e destruição, vem sobre Cristo. E Ele carrega os meus pecados, a minha punição, a minha morte eterna. E sendo Jesus o próprio Deus, Ele vai dizer o seguinte: ninguém toma a minha vida. A morte não toma a minha vida. Eu, voluntariamente, a dou. E tenho poder para dar e para tomar de volta. Sendo o próprio Deus, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomar de volta. E foi isso que Ele fez. Ele se entregou à morte, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. De maneira que o apóstolo Paulo, quando ele pega esse versículo, agora de Oséias capítulo 13, verso 14, ele faz uma ironia. E em 1 Coríntios capítulo 15, eu peço que você abra esse texto lá. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15. Paulo vai usar esse texto de Oséias agora para ironizar sobre a morte.
Porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Porque Jesus se entregou para levar o nosso castigo e venceu a morte. Paulo agora vai ironizar sobre ela. E olha o que ele diz a partir do verso 54. 1 aos Coríntios 15, 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê, morte, as suas pragas? Cadê, inferno, a sua destruição? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Nós temos vitória nele. E a promessa da incorruptibilidade, ou seja, da não morte mais. A corrupção é a degradação do nosso corpo morto. E Paulo está dizendo, isso será vencido, porque Cristo venceu a morte. E ele vai então chamar, finalmente nós, o texto que nós estamos memorizando essa semana, a nos entregarmos totalmente a viver para o Senhor. Porque Cristo venceu a morte. A vida no Senhor não é de maneira nenhuma vã. Não é vã viver para o Senhor, trabalhar para o Senhor, se entregar ao Senhor. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meus irmãos, minhas irmãs, crianças, vocês estão aqui. É difícil ler um texto como esse de Oséias, porque ele nos humilha. É cruel, é cruento, é sangrento, sanguinolento. E a gente quer fugir dessas coisas. Mas essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. E enquanto nós não tivermos essa dimensão da vileza, da maldade, do pecado, da iniquidade, da transgressão contra o Senhor, Cristo nunca será desejável para nós. Enquanto nós continuarmos ainda achando que vamos sair impunes dos nossos pecados, Jesus nunca será a grande alegria de nossas almas. Mas quando nós aprendemos quão cruéis nós somos e o que nós geramos, o que o nosso pecado gera, crianças despedaçadas e mães grávidas mortas, aí a gente exclama então, Senhor, seja o meu socorro e me livre de mim mesmo, me perdoe os meus pecados e me revista de Jesus de Nazaré. Eu, Rubner, sou a causa de morte, eu sou a causa de morte, eu preciso daquele que vence a morte, eu preciso daquele que me livra da morte. E essa é a nossa grande esperança na vida e na morte. Grande esperança na vida e na morte é Cristo. Cristo e a redenção que Ele nos contém. Se a nossa vida nos leva à ruína, Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro. E por isso que nós devemos declarar com toda a firmeza: eu confio em Ti. O Senhor é o meu refúgio. É o Senhor que é o meu socorro. Não sou eu mesmo. É o Senhor. E nessa declaração, nós podemos ter a total confiança de que Jesus, como Deus executa o castigo, Jesus executa a purificação plena. E nós podemos descansar em segurança em Jesus de Nazaré. Aqueles que estão escondidos em Cristo podem ter uma segurança plena da vida eterna, do perdão eterno, do relacionamento pleno com Deus Trino. Em Jesus nós somos aceitos, acolhidos, a ponto de que Deus olha para nós e diz: em você eu tenho prazer, porque você está em Cristo. E já não há mais condenação. Já não há mais condenação. Vou dizer de novo.
já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, que coisa extraordinária. O fato de que Jesus nos justifica. A nossa pecaminosidade, a nossa transgressão, a nossa idolatria, a nossa imoralidade, nossa mentira, nossa fraudulência, nosso roubo, nosso adultério, nossa cobiça, nossa avareza, a nossa falta de vontade de trabalhar, a nossa falta de vontade de descansar, a nossa boca que blasfema contra o Senhor, nossa mão que cria imagens para representar o Senhor, e o nosso coração que adora ídolos que não são o Senhor. Todos esses atos são ações que o Senhor repudia, e que o Senhor odeia, e que o Senhor castiga. Todo pecado será castigado. Todo pecado é castigado. E nós te bendizemos porque temos crido que o nosso pecado foi colocado em Jesus. Eu creio isso. E a maioria dos irmãos aqui estão presentes, confessaram isso também. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, por esses que ainda não estão seguros em Cristo, e ainda não entenderam que a impunidade não existe para o Senhor. Se há pessoas aqui que ainda estão enganadas, achando que podem viver do jeito que quiserem, sem que isso venha sobre elas, Pai, livra elas. Como lemos aqui no nosso momento de confissão, não dá para zombar do Senhor. O que nós plantamos, nós vamos colher. Por isso eu quero rogar agora, Pai, por esses que estão aqui vivendo ensandecidamente em iniquidade e pecado, que eles tenham essa compreensão clara que vem do Teu Espírito, que eles vão pagar por isso. Pecado será cobrado. E que eles precisam então desesperadamente correr para o Senhor, que é o socorro. Neles mesmos só há ruína, e eles precisam de Jesus, para que Jesus assuma naquela cruz o pecado deles, e a punição que é deles. Então, Pai, desperta essas pessoas, desperta para que eles corram ao Senhor e clamem ao Senhor por perdão, misericórdia, e encontrem refúgio debaixo de Tuas asas. E renova em nós, que já temos confessado Cristo, a alegria do perdão, a alegria da esperança, a alegria da certeza de que já não há mais condenação sobre nós. E que nós possamos viver de maneira que isso seja refletido e testemunhado em nossas vidas. Que nós não sejamos levados por circunstâncias terrenas e passageiras, mas que agora em Jesus vivamos para Ti. Nós que morremos para o pecado, vivemos completamente devotados em Te servir, cantando e celebrando aquilo que o Senhor realizou em nós. Abençoa o Teu povo, abençoa essas pessoas aqui. Em Jesus nós oramos. Amém.